Ancelotti, aqui do seu lado direito. Boa noite. O quanto o resultado desse inesperado muda o próximo passo para novembro? Ou isso não muda a sua cronologia, não muda as suas ideias dessas datas para frente até a Copa do Mundo? Boa noite. Boa noite. Falamos ayer, ontem, que esto es esta data é aproximada a um período de test e vamos a seguir a fazer test também na data FIFA de novembro. No muda nossa ideia de lo que tenemos que hacer. Obviamente é uma boa aula essa noite porque hay cosas que precisamos aprender no jogo de hoje, sobretudo na segunda parte, acho que temos que ter equilíbrio no pensamento que temos que fazer. O equipo jogou muito bem contra a Coreia, jogou bem a primeira parte, jogou muito mal a segunda parte, però é um processo melhor agora que na Copa do Mundo. Temos que ter equilíbrio. O equipo não era campeão do mundo depois a Coreia. O jogo de hoje temos que aprender dos erros feitos na segunda parte. Creio que o erro mais grande do equipo que não tinha uma boa reação depois do primeiro erro. 本日の敗北はですね、今後のそのスケジュール、予定をどう影響を与えるかということですね。11月、次のFIFA では11月なんですけども、そこにどう影響してくるかという質問に対して、皆様こんばんは。昨日も言ったようにですね、今テストの期間ですので、引き続きですね、11月に入ってもテストをしていこうと思います。それが考えで、それは変わることはありません。で、今晩の結果に関しては非常にですね、教訓として、良い教訓として受け止める必要があると思います。やはり今日はですね、非常に学ぶべきことがあったと、特に後半においてですね、非常に学ぶことがあった。チームはバランスに欠けたというふうに思っております。韓国戦はですね、90分いい試合をして、で今日も前半はですね、いい試合をしたんです。ですが後半は非常に悪い内容であったので、これに対してですね、どういうふうにしてこれを修正していくかということですね。我々もここで学ばなければなりません。こういったミスはですね、今やった方がもちろんワールドカップ本番でですね、やるよりもずっといいと思っております。Oi, Carlos. Marcelo Marinho, da Litoral News e do BTB. O quanto os erros individuais dos atletas podem prejudicar a presença deles na Copa do Mundo? Ou se você entende que erros individuais precisam ser olhados por uma outra ótica, por um outro lado, e que esses erros não prejudicam a presença de um atleta na lista de convocados na Copa do Mundo de 2026. Não entendi muito. Não, os erros individuais não afetam a presença dos jogadores no equipo. A avaliação que temos que fazer é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não ha sido boa, porque hemos perdido un poco de equilibrio no campo, hemos perdido un poco de boa actitud, de pensamento positivo. Então, aí creio que, como disse, é a boa aula para o futuro. こうしたですね、今日は個人のミスで非常にバランスを崩したと。それに対してチームは良いリアクションができなかったということに対して、そういった個人のミスというのが今後ワールドカップのその最終リストに特定のプレーヤーが入れるかどうかという判断についてはという質問に対してですね、個人のミスというのは、その選手がですね、そのリストから外れる理由にはなりません。ですから今日も言いましたように、全体にですね、そのミスがチームに影響して、それによってですね、チームのバランスを崩した、
あるいはアティチュードですね、その姿勢を失ったということですね。これについて、そのチームのリアクションのなさについてですね、これは今日は大きく学ぶべきことがあったと思っています。Carlo, qui Tomer Savoy, X Sports. Na hora que você chamou o Estevão e o Caio Henrique para substituição, eu estava justamente olhando para o banco. A gente acabou tomando o terceiro gol, e você chamou o Richarlison, e você estava claramente muito incomodado, muito irritado. Eu sei que é um time diferente, com muitos testes, mas eu quero entender o quanto que uma derrota incomoda e qual que é o papo depois da conversa no vestiário. É uma cobrança séria ou a gente entende que tudo bem porque a gente está num período de testes? Obrigado. No, todo bien, no, porque cuando el equipo no gana y pierde, estamos incómodos, esto es normal, todo el mundo está incómodo en ese sentido. No gusta perder, ni a mí ni a los jugadores. Tenemos que aprender de esa derrota, como siempre no fútbol. Sobre ter postura em campo, e o Brasil não conseguiu ter uma atitude no segundo tempo que brecasse essa reação do Japão, essa atitude do Japão. E o Casemiro falou ali em campo que foi um segundo tempo que tem que deixar lição para que não se repita e o Brasil não passe mais por isso, de ter um segundo tempo, uma atuação tão pouco efetiva mesmo, de conseguir conter o adversário. Que tipo de lição que o senhor entende que essa segunda etapa principalmente deixa para esse resto do ciclo até a Copa? Eu acho que o jogo de hoje, até o erro de Fabrício, o jogo estava bem controlado da equipe. Depois, eu tenho muito claro o que passou, que o equipo caiu mentalmente depois do primeiro erro. Eu creio que isso foi o erro mais grande da equipe, porque eu não acho que na segunda parte a atitude não era boa da equipe. Creio que, repito, afetou demais o erro.